Existe um artigo de Foucault chamado O que são as luzes? Quando ele fala de luz, ele está falando de iluminismo. Então ele tem um artigo onde ele está tentando pensar de certa forma o iluminismo, e para isso ele faz uma análise de um artigo de Kant, que o Kant escreve para um jornal, é uma coisa rara inclusive em Kant. O artigo se intitula O que é Aufklärung? Aufklärung, eu não sei pronunciar, é uma palavra em alemão. Mas ele está se referindo então às próprias luzes, ao esclarecimento. E é muito interessante a análise que Foucault vai fazer desse texto. Nesse contexto, Foucault vai dizer que não é a primeira vez na história que o pensamento filosófico tenta refletir a questão do presente, mas Kant faz isso de uma maneira um pouco mais inovadora, um pouco mais interessante e tem muita coisa que a gente poderia entender ao analisar, ao entender o que significa esse iluminismo para Kant, que, diga-se de passagem, é quase um consenso aí entre os filósofos que é o maior pensador iluminista. E essa inovação de Kant é definir a Aufklärung como uma saída, como uma solução. Quer dizer, existe um problema, existe um acontecimento, algo muito importante está acontecendo hoje, e esse algo é a solução para esse problema que a humanidade sempre esteve. Qual que é esse problema? A menoridade. Menoridade, o que é né? A pessoa menor de idade, o que a gente pensa? A gente pensa que uma pessoa menor de idade ainda não é autônoma, por isso que ela não responde por si mesma. Você pode discordar do que é, de quando que a pessoa atinge maioridade, quando ela sai da menoridade, mas a ideia de menoridade está associada à falta de autonomia. Então o que o Kant está dizendo é que a humanidade sempre esteve na menoridade, e com o iluminismo ela começa a sair desse contexto de menoridade para um contexto de maioridade. Se a gente for pensar no que muitos historiadores fazem ao tratar a Idade Média como a Idade das Trevas, e daí começa a surgir essa filosofia moderna a partir do final da Idade Média, que enfim é tratado com 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Então século XV aí, né? Mas século XVI, século XVII a gente tem uma filosofia moderna aí que está preparando para o quê? Para esse iluminismo, que então seriam essas luzes que vão tirar a gente das trevas, ou em termos kantianos, que é o que a gente está vendo aqui, para essa maioridade que vai tirar a gente do período de menoridade. O que é essa menoridade para Kant? Kant vai dizer que nós estamos na menoridade quando nós aceitamos que outra pessoa, pode ser um livro, pode ser um pastor, pode ser um guia espiritual, não importa, outra pessoa, outro nos guie naquilo que nós deveríamos ser guiados pela razão. Então a grande palavra do iluminismo é razão. A grande palavra de Kant, inclusive, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática. O conceito de razão está muito impregnado em Kant. Então todos nós possuímos uma razão, todos nós deveríamos usar, e a gente meio que terceiriza ela, a gente deixa que outros usem por nós. Então quando a humanidade faz isso, ela está em estado de menoridade. É realmente o modo como o iluminismo se vê. Kant representa muito bem isso. E a gente precisa sair desse estado. É importante deixar claro que Kant não está dizendo que a gente não deveria, por exemplo, obedecer. Na verdade, o que a gente precisa é pegar essa razão agora e fazer com que toda obediência seja racional. Todo ser humano, quando vai obedecer, ele consiga reconhecer que o correto é obedecer. Não é? Então ele não vai obedecer mais pela autoridade, né? Não é mais a autoridade das escrituras, por exemplo, como a gente pensa numa religião, especialmente o cristianismo, mas a autoridade da própria razão. E lembrando que Kant era religioso, tá? Kant acreditava em Deus, etc. Mas muda, não é mais a autoridade da escritura, agora é a autoridade da razão, que pode ser ou não compatível com as escrituras, com as verdades sagradas, ou com a existência de um Deus que muitos dos pensadores iluministas vão acreditar e muitos não vão. Então para Kant vai mudar o imperativo que antes eram obedeçam, não raciocinem, para o imperativo obedeçam e raciocinem o quanto quiserem. Então você precisa, o rei, que o Kant está até se referindo ao Frederico, o rei da Prússia, no momento que dá certa liberdade religiosa para os seus súditos.
o rei, quando as regras que ele faz serem obedecidas são racionais, ele sabe que ele pode inclusive deixar os seus súditos raciocinarem. Eu diria que é o ideal que a gente está esperando até hoje, né? O ideal de governantes que não querem manter os seus súditos na ignorância. A ignorância é um produto muito importante a ser vendido por aqueles que nos governam. Então, Kant define maioridade como obedecer somente princípios racionais. Para Kant, a razão deve ser livre em seu uso público e submissa em seu uso privado. O que é o uso privado da razão? O uso privado da razão é quando eu estou na condição de um funcionário, de alguém que presta algum serviço para o todo, um soldado, até um professor, né? Então, eu como professor, eu tenho que seguir todas as diretrizes da universidade. Eu não posso fazer o que eu bem entendo. Um soldado vai ter que seguir as diretrizes, então precisa ter obediência nisso. Mas precisa existir um uso público onde eu sou completamente livre. Então eu, enquanto professor, eu obedeço as diretrizes da universidade, mas eu tenho uma razão livre que me permite fazer, inclusive na minha esfera privada, ou inclusive até na minha esfera profissional, certa crítica a isso ao qual eu obedeço. Então todo mundo precisa dessa liberdade em algum momento. Não confundir uma coisa com outra, não confundir a obediência de um funcionário do governo ou de qualquer profissão e com aquele âmbito, né, que é o uso público, que todo mundo deveria ser racionalmente livre. Então por que Foucault chega nesse texto de Kant? Porque ele vai dizer que Kant ele é muito importante por duas questões que são bastante diferentes. Um é o projeto das três críticas, que busca definir quando que o uso da razão é legítimo. É um projeto epistemológico imenso, né? São três grandes obras, a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade de Juízo, que são englobadas por mais uma série de obras, né? Na ética, com a fundamentação da metafísica dos costumes, com a metafísica dos costumes, com mais uma série de artigos. Tem todo um trabalho kantiano, e tem esse artigo onde Kant começa a pensar o presente, que funda uma outra tradição na qual Foucault se insere, que é essa busca de pensar o presente de maneira completamente livre, de fazer um uso público da razão completamente livre. O Foucault ele não adere a esse projeto crítico de Kant, o projeto da razão pura. Tá? O Foucault, dá para dizer que o Foucault ele é até um pouco oposto a esse projeto, mas ele se insere kantianamente em algum grau, usando esse artigo, né? Um artigo até pouco conhecido, o Foucault até ajuda a popularizar. Então dá para dizer, e isso fica muito de lado quando se estuda Foucault, que Foucault está tentando de certa forma resgatar um pouco esse projeto da modernidade, esse projeto iluminista de Kant, mas nos seus próprios termos. Não nos termos de uma crítica da razão pura, mas nos termos de uma filosofia genealógica, nos termos de uma filosofia que está sempre problematizando as relações de poder, está sempre tentando entender quais são os poderes que estão invisíveis a nós, mas ainda assim é um projeto da Aufklärung, é um projeto do esclarecimento, mas que se coloca de uma maneira diferente. Eu estou inclusive dando essa aula já para ir defendendo a ideia de um iluminismo pós-moderno, que é o nome do canal. Foucault vai dizer que a gente tem que recusar a chantagem da Aufklärung, recusar a chantagem do iluminismo e da razão, que é, ou você professa fidelidade a mim, a razão, ou você está contra mim. A crítica do racionalismo, a crítica do iluminismo, que se você é um crítico, você seria um irracionalista, você seria um anti-iluminista. Foucault está querendo se colocar numa tradição, na verdade, na qual ele é um crítico do iluminismo, ele é um crítico de Kant, ele é um crítico do século XVIII, de certa forma, mas também um herdeiro. Ele é simultaneamente um crítico e um herdeiro, e ele está dizendo que isso é extremamente compatível com o projeto da modernidade, com o projeto do iluminismo. Então, recusar essa chantagem significa não cair naquilo que a gente chama de falácia do falso dilema. Ou você é um racionalista ou você é um irracionalista. Não, você pode ser alguém que está usando a razão como uma ferramenta, mas de maneira crítica. E Foucault vai dizer, existe uma outra ferramenta além da razão para a gente usar nessa tarefa de esclarecimento, que é a história.
A própria razão tem uma história, aquilo que a gente considera verdadeiro ou falso, aquilo que a gente considera certo ou errado, tudo isso tem uma história. As relações de poder, as relações de saber, elas são históricas. Então, Foucault está dizendo, o que ele está dizendo de certa forma de maneira implícita? Eu não estou abandonando a razão, eu estou pegando a razão, eu estou pegando a história, eu estou unindo as duas num trabalho crítico que o próprio iluminismo de certa forma deixou de lado, porque o iluminismo ele pensa muito na razão, mas ele não vê a razão de maneira histórica. Quando Kant escreve a Crítica da Razão Pura, ele queria transformar a metafísica praticamente numa ciência, quase uma ciência exata. Ele realmente tem a ideia de que você pode, a razão no momento que você estabelecer como ela funciona, em quais termos ela funciona, você vai ter uma ciência, você vai ter algo mais exato, você não precisa mais contextualizar as coisas, já vai estar contextualizado, a gente já vai saber o que é certo e errado, a gente já vai saber quando que a gente tem o verdadeiro ou falso. Kant tinha um ideal de ética, de uma ética universalista. Tem muito universalismo no iluminismo. O que o Foucault está querendo trazer é mostrar que esse universalismo já é um problema, que ver a razão dessa forma já é problemático. Então Foucault tem um projeto crítico, assim como Kant, mas ele vê esse projeto crítico de maneira histórica, de maneira genealógica, de maneira pós-estruturalista, enfim, use o termo que você quiser. Vamos citar. O que a crítica para Foucault busca fazer? A crítica procura fazer avançar para tão longe e tão amplamente quanto possível o trabalho infinito da liberdade. Então entra mais um conceito importante, a liberdade. A liberdade tem um trabalho infinito e ela está dialogando diretamente com a crítica. Fazer uma crítica permanente do nosso presente, das nossas raízes históricas e da própria razão é um trabalho para a liberdade, é um trabalho para a própria crítica. E é um trabalho infinito. Quer dizer, Foucault não acredita que vai chegar um dia em que a gente vai fazer, olha só, respondemos todas as questões filosóficas. Agora a gente já sabe qual que é o caminho que a humanidade tem que seguir para fazer aquilo que é certo. Agora a gente está num caminho seguro. A filosofia sempre vai ter esse viés de insegurança. Por isso a liberdade tem um trabalho crítico infinito. Esse trabalho infinito da liberdade e da crítica, que dialoga diretamente com a razão, Foucault vai chamar de ontologia histórica de nós mesmos, ou ontologia histórica do presente. O que seria isso? Seria uma tentativa de entender o ente. Então, ontologia vem de ente, vem de ser, tá? Quem somos nós? Esse ser, nós, o ser que a gente está tentando entender nós, ontologia histórica de nós mesmos. Então é uma tentativa de entender nós, os seres, nós mesmos, de maneira histórica, porque somos seres históricos. Então essa ontologia histórica de nós mesmos, ou ontologia do presente, significa dizer que entender o presente é entender quem somos nós, e entender quem somos nós é entender quem somos nós historicamente. Qual que é essa história que a gente passou, quais são as coisas que a gente está levando em conta, quais são os valores, como surgiram esses valores, como surgiram esses costumes, como surgiu essa própria razão que a gente usa como ferramenta que Foucault não está abdicando, mas que a gente vai usar de maneira crítica, pressupondo uma tarefa infinita e uma tarefa de autocompreensão. Então eu acho que essa aula foi um pouquinho complexa, porque a gente tem um artigo de Kant, a gente tem um artigo de Foucault e a gente tem Foucault esclarecendo uma série de coisas que, na verdade, ao meu ver, não esclareceu tanto, por isso que muitas pessoas acham completamente Foucault incompatível com o iluminismo. Realmente o iluminismo, nos termos do próprio iluminismo, existe certa incompatibilidade, mas o iluminismo é um movimento que possui um potencial que vai ser aproveitado por Foucault, ao meu ver, de maneira muito interessante, e de certa forma ele tem esse texto, ele tem esse ideal de uma ontologia histórica de nós mesmos para inserir nessa tradição kantiana, mas pelas beiradas, pelas margens. Por isso que eu vejo que existe sim Foucault, o iluminismo pós-moderno, ao qual eu também me insiro, porque eu não acho que a razão seja algo que deva ser abandonado, mas eu acho que ela deve ser pensada em outros termos, dialogando diretamente com a história, dialogando diretamente com a crítica, com a liberdade e com a ideia de que esse trabalho pode vir a ser infinito. E na verdade o mais importante é o caminho e não o local onde você vai chegar. Então quem gostou,
Pessoal, queria convidar para se inscrever, para dar o like, assinar o sininho e toda aquela coisa, né? Temos bastante aula de Foucault e bastante coisa pela frente.